Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos irmãos de outras igrejas, aos amigos que nos acompanham. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior e hoje já é dia 1º de dezembro de 2020. Já começamos então o último mês do ano, o mês do Natal, o mês em que nós, nos nossos cultos, principalmente lá no templo, tratamos ao longo de todo o mês as festividades de Natal, falando a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Hoje a gente não vai tratar desse assunto, né? No Pão das Três a gente vai variar um pouquinho mais, mas esse mês já é o mês de Natal, né? Hoje está um dia um pouco mais nublado aí, está ameaçando chuva. Já aviso os irmãos que se a energia cair por aqui, porque sempre que chove a energia acaba, né? A gente vai manter, tá bom? A não ser que o 4G não funcione, mas aí vai escurecer um pouquinho, mas fiquem conosco aí também, tá? A chuva não vai nos impedir de manter o nosso Pão das Três. E um mês aí já, também o último mês do ano, né? Vai dando aquele sentimento de ano encerrado. O ano de 2020, alguns estão dizendo aí que foi um ano ruim, que foi um ano estranho, mas na verdade eu acho que foi um ano em que a gente aprendeu muita coisa, a gente cresceu bastante, descobrimos algo que devíamos saber por outras formas a respeito das limitações humanas, da fragilidade humana, do fracasso da ciência, do poder da oração, da resistência da igreja. Engraçado ver muita gente dizendo assim, o afastamento social vai enfraquecer as igrejas, os crentes vão embora. Vão aqueles que não têm uma fé verdadeira, não é isso? Aqueles que não têm a sustentação da fé verdadeira acabam indo embora. A Bíblia diz que nem as portas do inferno, né, são capazes, palavra de Jesus, de confrontar a igreja, né, quanto mais uma doença, um problema social ou governos, né? O grupo pode diminuir, pode sobrar um cristão só, mas a fé cristã vai se manter, a fé em Jesus Cristo vai se manter e a gente não tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque ela não depende de nós, né? A manutenção da fé cristã, da presença de Deus, do poder do Evangelho, não depende nem de você e nem de mim. Se a gente parar de pregar, outros pregam, não é? Então, Jesus até chega a supor a ideia, né? Se fosse necessário, né? Até as pedras clamariam, mas a gente sabe que aquilo ali é um exagero, né? Uma hipérbole, né? Ele sempre vai ter os seus servos. Lembra no tempo de Elias, né? Elias está lá chorando lá na caverna, lá, lamentando. Eu fui o único Israel que não me se dobrou. Falou, Elias, fica quieto, fica na sua. Tem mais 7.000 que também não se dobraram a Baal. Então você não é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto, tá bom? E se você morrer, o evangelho vai continuar indo em frente. Então, às vezes são algumas preocupações que a gente tem que elas não se justificam, né? E se a gente acaba se preocupando, a gente acaba até perdendo o foco da nossa tarefa e continuar pregando, continuar ensinando, que é o que a gente fez já agora já estamos no mês 12, já estamos aí quase completando 9 meses aí do nosso último culto presencial, que foi no dia 18 de março, né? Então, graças a Deus é bom ver a igreja presente nos cultos, presente nas redes sociais, os irmãos orando, falando de saudade, compartilhando lembranças. Isso é coisa de uma igreja que está viva e que não foi abalada pela pandemia. Então é uma igreja que tem sido conduzida aí, sem dúvida alguma, pelo Senhor. Só a Vila das Belezas está assim? Não. A igreja no mundo inteiro, ela sobreviverá não somente ao Covid, mas a qualquer tipo de perseguição. Veja as coisas terríveis que acontecem aos nossos irmãos lá no Oriente Médio, lá no Oriente, lá para o lado da China, da Coreia, que são países extremamente fechados para o Evangelho, e o Evangelho existe. O Evangelho continua sendo pregado. Gente continua se convertendo, crentes continuam trabalhando e agindo e fazendo a obra do Senhor. Isso é uma notícia, isso é uma observação, na verdade, porque não é uma novidade, né? Porque sempre foi assim, maravilhosa para fortalecer aí os nossos corações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aperfeiçoados em Cristo, nos últimos versículos, então, do capítulo 13 de Hebreus, que na verdade são os últimos versículos da carta aos Hebreus. Quero que você fique com a gente aí, que Deus possa nos abençoar nesse encontro. Se você tiver aí pedidos de oração, alguma coisa, pode colocar. Eu não estou interagindo com vocês hoje, tá? Estou conversando aqui só com a câmera traseira do celular.
mas a Vera está me acompanhando aqui, ela vai anotar os pedidos e trazer. Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Compartilhem o vídeo aí dentro do Facebook, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam nos acompanhar, possam estar com a gente, nos alegrando também nesse momento. Vamos orar, e assim que orarmos nós vamos cantar o hino 304 do Cantor Cristão, um hino bastante conhecido, né? Que é Quero Ser um Vaso de Bênção. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde, por mais um momento em que podemos, ó Pai, compartilhar a Tua Palavra no Pão das Três. Obrigado pela presença de todos os irmãos, ó Deus, que estão conosco neste momento, e aqueles também, ó Deus, que terão a oportunidade de participar, ó Deus, deste culto em outro momento. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem fortalecido, ó Deus, a Tua igreja, tem mantido, ó Deus, as portas da Tua igreja abertas, sim, para a pregação do Evangelho, e mesmo através das redes sociais, ó Deus, a Tua Palavra tem sido pregada, ó Deus, e disseminada, ó Deus, por todos os cantos. Te agradeço, ó Deus, porque a fé do Senhor, ó Deus, tem permanecido no coração, ó Pai, dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, e não há poderes, ó Deus, não há forças, não há estruturas, ó Deus, humanas e nem espirituais que possam, ó Pai, impedir a pregação do Evangelho e o avanço da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, que seja cheio, ó Pai, desta verdade, e que possamos ser, ó Deus, filhos e servos e também soldados do Senhor nessa tarefa, ó Deus, tão gloriosa, ó Deus, que é a salvação, ó Deus, do mundo criado, ó Deus, pelo Senhor, com amor, com carinho, com singeleza, mas que agora, ó Deus, afastados do Senhor por causa do pecado, precisam ouvir da boa nova do Evangelho, ó Pai, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, fique conosco, que nos abençoe, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer, aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. É isso aí, o hino 304 do Cantor Cristão. Quero ser um vaso de bênção. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje, né? Não de ser necessariamente um vaso de bênção, né? Mas a questão de sermos aperfeiçoados em Cristo, exatamente para sermos usados por Cristo na sua obra. E a gente vai ver um pouquinho então do finalzinho do capítulo 13. Capítulo 13 eu quebrei em 4 partes. Na verdade, eu até pulei um trecho aqui, né, que é dos versículos
10 a 13 ou 10 a 14, né? Que a gente pode trabalhar uma outra oportunidade. Mas do 1 ao 5 eu trabalhei, depois do 6 ao 9. No domingo passado eu trabalhei do 15 ao 19 e hoje a gente vai ver do 20 ao 25, tá bom? Vamos dar uma olhada então, vamos ver o que o Senhor tem para a gente nessa tarde. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conceito eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, que temos de refletir, a liberdade que temos de lê-la e também, ó Deus, de praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. Te pedimos, ó Pai, que mesmo quando as coisas, ó Deus, se tornarem mais difíceis, seja no mundo ou até nas nossas vidas em particular, por causa das dores, das aflições, por causa das dificuldades, ó Deus, que são naturais, ó Deus, de abaterem, ó Deus, a vida de todos os seres humanos, que a nossa vontade de servir, a nossa fidelidade, a nossa obediência possam permanecer, ó Deus, intocáveis, e que no Senhor, ó Deus, sejamos aperfeiçoados, como diz a Tua palavra, até o dia de Cristo Jesus. Nos abençoa, Deus, mais uma vez nessa tarde, na meditação da Tua palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Algumas coisas interessantes a respeito do texto, da maneira como o texto é escrito e a respeito do conteúdo do texto, né? Bom, a carta está acabando, né? Está encerrando. Então, aqui a gente apresenta aqui, muitas vezes alguns apresentam como uma doxologia, né? Que são aqueles votos, aquelas saudações finais. Mas a doxologia não é apenas um voto e uma saudação final, porque numa doxologia o que você tem também é essa invocação da presença de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e todas essas coisas estão invocadas aqui no texto de Hebreus, né? Então ele fala, por exemplo, de Cristo como grande pastor das ovelhas, da ressurreição de Cristo, que faz parte de um concerto, né, que Deus fez com os homens, concerto com C, né, no sentido aí não de consertar e de refazer, apesar de que os homens precisam de concerto com S também, né, mas no sentido de um grande acordo, de uma grande aliança, de um grande testamento. Ele fala também da glória para Cristo, para todos sempre. Ele termina falando: a graça seja com todos vós. Então, essa invocação de toda a presença de Deus, ela é uma doxologia, em que ele invoca, né, a manifestação de Deus e o poder de Deus sobre a vida daqueles irmãos, para que eles sejam capazes de compreender o conteúdo da carta. Em algum momento ele aparece até pedir desculpas aqui, né? Você não está necessariamente pedindo desculpas, mas dizendo assim: eu sei que o conteúdo da carta foi muito pesado e eu espero que vocês entendam e pratiquem, não é? É interessante porque essa posição dele parece dar a entender assim: não é para você se ofender com o que eu disse com você, é para você ouvir e aceitar como verdade. Isso é muito interessante, não é? Então, ele começa com isso, né? Que é uma coisa bastante comum nas cartas do Novo Testamento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele fala para os irmãos assim: tenham atenção com o que vocês leram, com a prática de vocês, e procurem fazer. Então, ao mesmo tempo em que, quando a gente está terminando de ler Hebreus, a gente tem um sentimento de que a carta está encerrando, ele quer deixar também no leitor o sentimento que, com o fim da leitura da carta, tenha início uma compreensão e uma prática daquilo que foi ensinado. Olha que interessante. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem sempre que ter essa sensação de que a gente terminou de ler uma carta, terminou de ler um texto, e a partir do fim daquilo, a gente assumiu um compromisso de algo que tem que estar na mente e no coração, ou seja, que a gente pensa e sente, mas de algo que a gente também
vai colocar em prática. Então é muito interessante isso. Mas ela nunca vem destituída da invocação da presença do próprio Deus sobre a vida daquele que lê e vai praticar. Por quê? Porque as obras de Deus, a vida da gente no Evangelho, ela é totalmente impossibilitada se ela for, se houver uma tentativa de vivê-la de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso esforço. Todo esforço humano para viver o Evangelho redunda em nada, redunda em heresia, redunda em distorção. Ou seja, quanto mais a gente aprende a se entregar à vontade de Deus e permitir que o Senhor nos guie, e que a força que nos embala venha somente dele, mais dentro do Evangelho nós estamos e mais próximos nós estamos de compreender e também de realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus começa com a vontade dele, passa pela vontade dele e termina pela vontade dele. Portanto, a gente tem que aprender temos que aprender a sermos instrumentos de Deus na sua obra e permitirmos que ele haja por nós. Então, olha o que é uma doxologia, não é? Por que a doxologia é importante? Porque ela é uma invocação do poder e das obras de Deus sobre a vida daqueles que têm contato com a sua palavra, para que não se esqueçam de que tudo o que fazem e da maneira como vivem depende única e exclusivamente do poder de Deus, sem o qual eles não podem fazer absolutamente nada. Isso faz a gente lembrar uma palavra muito objetiva de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Pronto, sem mim nada podeis fazer. Uma segunda coisa que ele coloca, ele diz assim: vos aperfeiçoe, né, que é o versículo 21, em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo. Aliás, essa passagem de Hebreus, né, lembra, né, para que ele opere em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade, né? Parece muito parecida com essa palavra do apóstolo Paulo. Eu acho que dá até para a gente chamar um pouquinho essa palavra, né? Para a gente pensar um pouquinho também no que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Se ele está dizendo aperfeiçoar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a obra de Deus é imperfeita? Não, não é isso que ele está dizendo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, né? Ele é a rocha e o escudo para todo aquele que nele confia. Isso é um trecho de um salmo e que eu decorei por causa de uma música. Né? É um trecho de um salmo bastante importante. Então, quando a Bíblia está dizendo essas coisas para nós, ela não está dizendo que o caminho do Senhor é imperfeito e precisa ser aplainado ou melhorado, porque a palavra dele faz isso, né? Aí vamos invocar os profetas, né? Como Isaías, né? Todo monte será aplanado, todo caminho tortuoso será retificado, né? Transformado num caminho reto, numa vereda de justiça. O que também não quer dizer que Deus vai facilitar a vida de ninguém, mas apenas dizendo que os caminhos da justiça dele se impõem. Mas é um texto que fala do aperfeiçoamento de nós, que nós sim precisamos desse aperfeiçoamento. Por isso que ele diz: vos aperfeiçoe, para que vocês sejam aperfeiçoados na prática e na realização da obra de Deus. Isso aí é uma coisa muito importante. Isso significa que a gente pode sempre melhorar. Agora, pensando de um ponto de vista aí bastante pragmático, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas, né? Parece coisa de entrevista de emprego, né? Qual o seu maior defeito? É o perfeccionismo, né? Na verdade, hoje, se você dá um tipo de resposta dessa numa entrevista de emprego, a pessoa vai olhar torto para a tua cara, porque aquilo é um clichê. Além de uma mentira, né? Porque, na verdade, uma pessoa que vive sob esse estigma da perfeição o tempo todo, ela vai acabar adoecendo, emocionalmente, espiritualmente. Também não estou dizendo que a gente tem que aceitar todas as nossas falhas e todos os nossos erros, mas que a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo. É que nós somos uma obra de Deus em construção, em aperfeiçoamento. E diz que Cristo vai completar essa obra na nossa vida no dia da sua volta. Isso é uma coisa bastante completa, né?
Eu tive um professor de teologia sistemática, que ele falou isso diversas vezes. E eu acabei guardando isso, é bastante interessante. Nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando, tentando melhorar sempre, olhando com simpatia os nossos próprios erros, para que sejamos ajudados com branda compaixão. Hoje eu estou cheio de hino na cabeça, né? Então não é para a gente aceitar os nossos erros, mas aceitar que erramos para que sejamos corrigidos e melhoremos à medida em que as coisas vão acontecendo. Aí o que esse professor dizia, para não perder aqui o fio da meada? Eu não costumo perder o fio da meada, né? Ele dizia que o que faltar para nós, quando nós entrarmos na eternidade, Cristo completará para nós. Por quê? Porque nós, seres humanos, com esse corpo vivendo nessa existência, sempre teremos coisas para serem corrigidas, para serem abandonadas, para serem abraçadas e para serem melhoradas, tá? Pecados e vícios que devem ser abandonados, maus atos que devem ser abandonados, virtudes que nós ainda não abraçamos, coisas boas que há na nossa vida, mas que ainda precisam ser aprimoradas, não é? E coisas que faltam também. Então Cristo completará tudo isso em nós, nos fazendo entrar perfeitos, né, na eternidade. Então Ele vai completar isso. E Ele não vai completar em nós uma obra realizada realizada por nós, mas Ele vai completar em nós uma obra que está sendo realizada por Ele mesmo. Então, quando o autor de Hebreus está falando disso, ele está falando desse aperfeiçoamento de nós mesmos, feito pelo próprio Cristo, o grande pastor das ovelhas, até que um dia sejamos perfeitos conforme a sua vontade. E essa perfeição a gente não espera aqui. A gente deseja, mas a gente não tem a ilusão de alcançá-la aqui. Então, olha que interessante essa coisa, né? A doxologia, ela invoca a ideia de que é o poder de Deus quem possibilita todas as coisas. No segundo momento, de que nós realizamos uma obra perfeita, mesmo sendo imperfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados à medida em que nós trabalhamos e agimos para Deus. E aí volta lá o aperfeiçoado, né? Abandonando certas coisas, abraçando outras, melhorando aquelas que nós temos e descobrindo coisas novas. Aí ele vai para aquela palavra que eu já até adiantei, que está no versículo 22, né? Suporteis a palavra desta exortação, né? Porque abreviadamente vos escrevi. Hebreus é uma carta longa, né? Tem 13 capítulos, 13 capítulos longos. É uma carta difícil, é uma carta primorosa. Até no domingo, se vocês prestarem atenção na mensagem, eu até citei, né? Que ela tem até palavras que são únicas em todo o Novo Testamento, né? Quando eu falei da palavra que foi traduzida como beneficência e comunicação, são únicas. Então é uma carta rica sobre diversos aspectos. Os mais importantes, obviamente, são aqueles da inspiração divina e da revelação divina. Então, ele coloca a palavra dessa exortação, desse encorajamento, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu sei, o autor de Hebreus está dizendo, tá? Eu sei que eu coloquei um peso muito grande sobre vocês, mas eu tenho que fazer isso. Então, não chorem e não reclamem, suportem esse encorajamento, porque é assim que as coisas acontecem. Então, olha como é que ele trabalha também essa questão do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, ele também tem como característica suportar cobranças, suportar pressões e aceitar desafios que muitas vezes podem estar até além da nossa capacidade. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do que eu estou falando, que parece que ele está dizendo aqui, parece não, né? Ele está dizendo que o desafio do aperfeiçoamento significa que Deus vai esticar a gente um pouco mais, em alguns momentos até quase quebrar a gente no meio. Eu sei que é uma imagem meio maluca, mas assim, né? Vamos pegar uma metáfora aqui, né? Todo mundo sabe que eu gosto de artes marciais,
Eu já estou quase nos 50 anos, então tem muita coisa que eu não faço mais, tem muita coisa que não me forçam a fazer, mas até por volta ali dos 38, 40 anos, a gente sofre um certo esforço das coisas. Então, todo treino, por exemplo, é uma tentativa de ir além daquilo que você faz, em termos de força de resistência, de alongamento, de tudo que você possa pensar. Eu estou dando esse exemplo porque isso tem a ver com a fé cristã também, não é? Cada culto tem que ser um desafio, cada leitura bíblica tem que trazer um desafio, cada dia em que a gente se apresenta para uma obra de Deus, Deus está chamando a gente para fazer a obra e vai esticando a gente um pouquinho mais. O autor de Hebreus ele está esticando um pouco o entendimento, a prática, os relacionamentos daqueles irmãos e dizendo assim, força um pouco mais porque a gente tem que ir um pouquinho mais longe, não é? Então, a gente está vivendo uma época de um cristianismo muito light. Não, pastor, não fala isso comigo não, que isso aí é muito difícil, é muito complicado. Às vezes nem vê, né, o esforço absurdo que todos nós pastores fazemos para explicar as coisas de um jeito que as pessoas possam entender. E mesmo falando de uma maneira que elas entendem, elas ainda fazem, arrastam, né? Ficam com preguiça, né? Então, vai realizar um trabalho na igreja, se um líder, por exemplo, pede para chegar 10 minutos mais cedo, a pessoa não é capaz de romper aquele hábito e chegar 10 minutos mais cedo para poder fazer a coisa um pouquinho melhor. Se o sermão estica 5 minutos a mais, já olha no relógio, porque eu já estou muito acostumado a ouvir um sermão de 35 minutos, por que vai pregar um de 40 hoje? Se traz uma novidade, já há aquele estranhamento, não há uma curiosidade e já é criado um bloqueio. Torna-se líder na igreja e líder vai ter que sofrer pressão a mais, vai ser mais cobrado e é muito natural que muitas pessoas elas não consigam fazer essa virada na chavinha, tem que fazer. Às vezes, irmãos, a gente ama vocês como ovelhas, queremos preservá-los, mas se você ocupa um lugar de liderança, você vai ser mais cobrado. A gente faz essa distinção. Eu te amo como a minha ovelha, mas se você é líder, você vai ser mais cobrado. A gente que é pastor é mais cobrado. A igreja exerce uma pressão muito grande, né? A Bíblia exerce uma pressão muito grande. A gente não pode fugir disso. Então, ele aqui, eu até disse que ele tem um tom assim, parece quase se desculpando, mas não é bem isso, né? Ele está mostrando para os irmãos, eu apelo para vocês, é isso que ele está dizendo. Aguentem o que eu estou dizendo. Ele nem está dizendo assim, se vocês não aguentarem eu vou aliviar, nem isso, não é isso não. Ele está dizendo que vai cobrar mais, não é? Então eu estava ouvindo, aqui nos meus estudos, né, eu acabei caindo num vídeo interessante de um pastor, aí ele falando, né, é lógico que ele usou um caso muito extremo, né? Mas às vezes na igreja, né, como a gente às vezes tolera uma pessoa que casa, recasa no terceiro casamento, a igreja acha estranho, mas tolera. Mas o pastor, por exemplo, ele não pode passar nem por uma crise matrimonial, quanto mais divorciar da esposa. E tem que ser assim. Nós aceitamos uma tarefa que inclui o nosso casamento. E a gente não pode reclamar disso. Então, eu estou dando um exemplo do ponto de vista pastoral, mas isso serve para os líderes. Eu sou líder na igreja, mas meu pastor está me cobrando muito, quer relatório, quer que eu fale com ele, quer que eu preste contas dele do que a gente está tratando, de quem eu estou chamando para falar. É assim mesmo. Então, ele quer que eu preste mais contas da minha vida. E se eu saio, se eu viajar, eu tenho que avisar. Entendeu? Se vai faltar um dia, avise. São responsabilidades que a gente assume. E todos nós, na verdade, temos como ovelhas e temos como líderes. E o autor de Hebreus está dizendo isso. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Crente de verdade não fica solto, vivendo à vontade. Não dá. Não dá. Porque senão ele não se aperfeiçoa, ele não cresce, ele não amadurece. Pensa nisso aí. Ele faz as suas saudações cristãs. Pastor, como é que saudação cristã é algo que
que tem a ver com o nosso aperfeiçoamento em Cristo. Tem a ver, porque primeiro que ela faz uma conexão, né, com a comunidade, faz com a igreja, né, faz uma conexão com os outros irmãos. É até interessante, né? Saudai-vos todos os vossos chefes e todos os santos. Olha que interessante. A igreja, ela é uma instituição, e eu não tenho medo nenhum de falar isso. Para mim, a igreja tem uma briga, às vezes, irmãos, eu vou falar aqui na academia, né, entre os estudiosos de teologia, uma briga que eu acho até infantil, né? A igreja tem que ser só corpo, só organismo, ela não pode ser organização. Toda vez que eu vejo esse debate, eu coço a cabeça e já penso assim, lá vem de novo essa historinha, quase que eu não suporto mais. Porque a igreja, ela é as duas coisas. Ela é organização. E eu até acho falho quem defende a ideia de que ela é organização apenas porque ela depende de prestação de contas do governo, de pagar imposto, de ter um lugar, de pagar IPTU. Isso também, mas ela é organização também do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque ela é uma estrutura, porque ela tem líderes, ela tem pastores, ela tem evangelistas, ela tem atividades, ela tem compromissos missionários, ela lida com dinheiro, e isso não é uma coisa da igreja contemporânea, é uma coisa da igreja do Novo Testamento. O grupo apostólico tinha um tesoureiro, era um ladrão, mas tinha um tesoureiro. Pode ser que ele tivesse sido também um bom. Então, não vamos jogar, como diz a expressão, né, a água do banheiro com o neném fora, porque alguém falhou, porque alguém errou, vamos condenar tudo. Então, a igreja é organismo e organização sob todos os aspectos. E olha aqui, você pode pegar em várias cartas, né, aos vossos líderes, aos pastores, fala lá, né? Até quando a gente brinca, quando a gente está falando lá da igreja de Filipos, lá da sociedade de senhoras da igreja, está todo mundo representado ali, tá? Diácono, presbítero, pastor, sociedade de mulheres, manda os jovens, tem a juventude, todas essas camadas já vêm representadas nas igrejas do Novo Testamento, que você está vendo aqui. Então, você não pode ficar discutindo se a igreja é organismo e organização, é uma bobagem. Ela é tudo sobre todos os aspectos. E ela não é organização somente por causa das leis de um país, ela é uma organização por causa da maneira como ela está ordenada biblicamente também, ela tem que ter ordem. E olha aqui, tudo bem, pastor, mas a palavra ela é isso, aquilo. Mas quando ele está usando chefes, ele tá reconhecendo a autoridade, a liderança de pessoas ali naquele lugar, e quando ele fala de santos, ele está falando de toda a comunidade. Então, a saudação cristã, né, conforme ela é apresentada, ela faz parte desse aperfeiçoamento também, porque ela é uma forma de reconhecer as autoridades, os dons, as hierarquias, as funções e tudo o que acontece. Pastor, então algumas pessoas na igreja mandam umas nas outras? Num certo sentido, sim. É lógico que a hierarquia na igreja ela tem algumas características bastante particulares, né? Porque são pessoas que têm proeminência sobre as outras, ao mesmo tempo em que elas são todas absolutamente iguais, mas essa hierarquia, num certo sentido, é também necessária. Então, olha que interessante. Até isso, ele coloca. Saudai todos os santos, os chefes, as pessoas, os daqui da Itália, olha que interessante, né? Vos saúdam. Enxergar essa complexidade, essa dinâmica, as diferenças que existem entre nós, essas diferenças funcionais tão importantes, que fazem com que a igreja funcione bem, elas fazem parte do nosso aperfeiçoamento cristão também. A gente sempre tem uma luta muito grande, né? Porque, na verdade, por causa da natureza humana caída e por causa da presença do pecado ainda entre nós, às vezes a gente até estraga um pouco daquilo que é rico na igreja, que é a sua diversidade. Então, muitas vezes a gente quer impor o nosso ministério, a nossa visão, quando, na verdade, a igreja ela é uma expressão também da multiforme graça de Deus. E isso a Bíblia não esconde. Essa humildade, esse reconhecimento faz parte do nosso aperfeiçoamento em Cristo. Isso é muito importante. E finalmente ele vai dizer também, né? A graça de Deus seja com todos vós. Amém. Uma expressão que a gente costuma chamar também de bênção apostólica, aquela coisa toda que os irmãos conhecem muito bem. Geralmente a bênção apostólica que a gente dá na igreja ela é a versão mais completa, né? Porque ela é também uma bênção trinitariana, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali
revelados ali através da bênção apostólica, né? Quando eu falo biblicamente, e expressas através da boca dos pastores quando abençoam as suas igrejas nos finais dos cultos, né? A nossa igreja geralmente faz isso no final do culto de domingo à noite, né? Porque ali está fechando o início da semana, né? Porque domingo, na verdade, não é o último dia da semana, é o primeiro, né? Então, essa presença da graça de Deus entre nós, ela é também absolutamente necessária para o nosso aperfeiçoamento em Cristo, né? Não vou aqui gastar tempo explicando o que é a graça, eu já fiz isso recentemente. Eu sei que os irmãos têm um entendimento a respeito do que seja essa graça de Deus, mas acima de tudo, né, é uma manifestação assim muito prática e muito poderosa da presença de Deus através do seu Espírito Santo e de todas as obras de Deus na nossa vida, em que não apenas nos tornamos conscientes e gratos, mas ela também que empurra a gente, né? Ela também que nos conduz. É um alimento, né, para a alma, para o corpo e para a vida da igreja, de uma forma geral. Sem essa graça de Deus entre nós, a gente não consegue crescer, não consegue fazer nada, a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue realizar as coisas. É interessante porque a palavra realizar a gente usa em tantos sentidos, né? Você já viu, por exemplo, no mercado financeiro, né, quando você faz um investimento e ganha dinheiro, geralmente a expressão técnica usada é realização de lucro, né? Ah, realizou lucro, no sentido de fazer, de conquistar algo. Então, realizar não é apenas fazer algo, concluir algo, mas também no sentido de que aquilo que foi feito produziu lucros, né? Produziu ganho, produziu crescimento, produziu também algo de bom e que foi distribuído pelos outros, para os outros e também pelos outros, né? Através dos seus dons, das suas ações, das suas boas obras. E o autor de Hebreus, ele tem isso também. Eu peço que a graça de Deus, né, até terminando a carta, né, como se ele estivesse fechando e dizendo assim: espero que a graça de Deus e o poder de Deus esteja pleno em vocês, para que vocês possam entender tudo que eu disse, possam viver tudo que eu disse, não possam se sentir intimidados com desafios muito grandes que vêm e que geralmente estarão além da capacidade de vocês, ou seja, vocês sempre estarão aquém dos exercícios, das necessidades e da obra de Deus, né? Então eu quero que a graça de Deus esteja com vocês para que vocês sejam aperfeiçoados em Cristo. A gente tem que olhar para a obra de Deus e para o Evangelho como alguma coisa que desafia a gente, né? Essa mensagem não é uma mensagem contra o comodismo. Se você quer trabalhar na igreja, quer trabalhar para Cristo somente porque você está se sentindo acomodado, por favor, fique acomodado. Fique acomodado. O que tem que tocar a sua vida é outra coisa. É o amor por Cristo, é o amor pelo Evangelho, é enxergar necessidades reais, é ter de fato uma confiança muito grande de que é Deus quem está agindo por você, de que você está sendo conduzido pela vontade dEle e não pelos teus próprios entendimentos, e de que você não pode e não vai depender da sua própria capacidade para absolutamente nada, tá? Não adianta ficar mais inteligente lendo mais livros, não adianta, gastar mais horas lendo as coisas se o seu objetivo é, pelo teu próprio esforço, construir algo. De fato, essas coisas passam a ter valor quando elas começam e estão alicerçadas pelo poder de Deus. Aí estudar mais faz sentido, aí trabalhar mais faz sentido, aí se preocupar mais faz sentido, porque você estará sendo guiado e aperfeiçoado pela vontade de Deus. Amém? Que tema interessante, né? O tema do aperfeiçoamento em Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Minha secretaria está dizendo ali que não teve nenhum pedido, né, especial. Hoje a lista dos pedidos mais assim específicos está um pouquinho menor, né? Então vamos lá. A Liege, né, tem pedido oração, ela apareceu lá no grupo, né, das mulheres, eu vi também, pelo Rafael, que está internado com infecção grave no intestino, né? É irmão do meu genro. Portanto,
Agora eu não sei se o Rafael é irmão do Fabiano, acho que é irmão do Fabiano, né? E o Fabiano é membro da nossa igreja. A Maria das Neves, agradecendo porque tem se recuperado bem. E ela não é fácil não, né? Ela fez a cirurgia, chegou em casa no dia de manhã, no de tarde ela já estava participando do Pão das Três. Agradecendo que estava bem em casa e é muito, muito legal isso daí, tá bom? Não sei se ela está com a gente aí, Deus te abençoe e que você se recupere aí rápido, rápido. Eu continuo pedindo oração pelo pastor Jubal. O pastor Jubal está numa situação muito difícil, irmãos. Que dia é hoje? Hoje é terça? Hoje é terça. Domingo, o boletim médico era mais esperançoso. Tinham zerado os antibióticos, a pressão dele estava regulada, a diabetes também estava tranquila, não estava glicemia que fala, né? Estava num nível bom. Mas ontem as coisas voltaram já estavam falando em tirar a sedação para ele acordar, mas ontem a coisa voltou a complicar. Houve uma grande descompensação da pressão dele, a glicemia dele voltou a desregular e os médicos voltaram com algumas intervenções medicamentosas assim um pouco mais severas para controlar o quadro geral dele, tá bom? Ele completou 41 anos de idade no sábado, né? E completou os 41 anos de idade dele desacordado, não pôde comemorar o seu aniversário. Ele já está então sedado há 10 dias mais ou menos, 10 dias, e sem expectativa aí de ser tirado da sedação, tá? Vamos continuar orando aí, então pela vida dele, e orando aí por mais pessoas, né, que têm estado aí passando por dificuldades com seus familiares, tá bom? Apareceu algum pedido aí? A Elia pediu para continuar orando pela Carmen. Sem dúvida, bem lembrado, obrigado, Elia. A Carmen passou por uma cirurgia do domingo para segunda, ou na segunda de manhã. Foi domingo para segunda? Hoje é que dia da semana? 1º de dezembro, terça-feira. Hoje é terça, né? Eu acho que a Carmen passou pela cirurgia na sexta, acho que foi de quinta para sexta. Eu falei domingo para segunda, mas não é. Acho que foi de quinta para sexta. E a situação dela é bastante grave, a gente precisa continuar orando realmente pela vida dela. Além disso, né, a gente tem os casos aí do Gabriel Santana, tem o caso do Samuel, os dois passando por uma situação muito parecida, né, com esclerose múltipla, uma doença também bastante séria, mas graças a Deus estão recebendo tratamento, estão sendo muito bem cuidados pela sua família. A gente tem os tratamentos aí também que a irmã Cida Teixeira tem passado aí nos ombros, a irmã Irailda, a irmã Tata, né, o irmão Wilson, que são pessoas que têm passado aí por tratamentos aí mais longos e mais severos. Então vamos orar então, lembrando, então a gente tem o Rafael, né, pedido da Liege, a gente tem a nossa irmã Maria das Neves, a Carmen, o pastor Jubal e também esses irmãos aí que têm passado por tratamentos aí um pouco mais longos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um momento que o Senhor nos permite, ó Pai, no dia de hoje, de buscarmos a Tua presença. Temos os nomes, ó Pai, de algumas pessoas que estão passando, ó Pai, por dificuldades de saúde, enquanto há outras, ó Deus, sendo, ó Deus, recuperadas, ó Deus, ou passando por tratamentos pelos quais também te agradecemos. Abençoe, ó Deus, a vida do Rafael, ó Deus, que é o irmão, ó Pai, do genro, ó Pai, da Liege. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa curá-lo, possa restabelecê-lo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Maria das Neves, ó Pai, que passou por uma cirurgia recentemente, mas tem se recuperado bem, e nisto vemos também, ó Deus, o Teu poder, ó Deus, e a Tua graça. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos, ó Deus, a vida da Carmen, que está, ó Deus, numa situação bastante de crítica, ó Deus, passando por uma doença bastante severa, em estágio, ó Deus, bastante avançado. E agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem permitido, ó Deus, que ela passe pelas cirurgias. Nós sabemos também, ó Deus, da aflição, ó Pai, de familiares, ó Deus, e de amigos, ó Pai, desse momento, ó Deus, tão difícil, ó Pai, que ela tem vivido. Sabemos, ó Pai, do quanto o caso dela é difícil, Deus, para seres humanos, mas não é para seres humanos que estamos recorrendo, mas ao Senhor, ó Deus, que é o médico dos médicos e que pode curar, ó Deus, e reverter, ó Deus, quadros, ó Deus, difíceis e até impossíveis, ó Deus,
E é por isso, ó Deus, que clamamos, e é por isso, ó Deus, que a tua igreja está de pé, ó Deus, e se levanta. A mesma coisa, Pai, pela vida do pastor Jubal, que passou, ó Deus, por um momento de alívio da sua saúde nesse final de semana, mas por motivos, ó Pai, que desconhecemos, ó Deus, voltou, ó Deus, a entrar num quadro grave. Pedimos que o Senhor o cure, que o Senhor o liberte, que o Senhor o tire, ó Pai, da sedação, ó Deus, para que ele acorde. Pedimos, ó Deus, que ele não tenha mais febre, que a pressão dele, ó Deus, sanguínea possa ser regulada, que o diabetes, ó Deus, possa ser controlado. Te agradecemos, ó Pai, porque a infecção, ó Deus, já reduziu, ó Deus, e parece que os antibióticos têm sido, ó Deus, suficientes, ó Deus, para o tratamento que ele tem feito. Continue abençoando, ó Deus, a vida da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, que são ainda crianças, e que, ó Deus, os seus corações possam se manter, ó Deus, em fé, ó Deus, e buscando a presença do Senhor. Oramos pela vida, ó Pai, de jovens da nossa igreja, como, ó Deus, o Samuel, que já foi, ó Deus, que já fez parte da nossa igreja, como o Gabriel, ó Deus, que é membro da nossa igreja ainda, e que tem passado, ó Deus, pelo mesmo drama, ó Pai, da esclerose múltipla, ó Pai, uma doença também que é bastante debilitante, que é muito difícil de lidar, e peço que o Senhor, ó Deus, os abençoe e os guarde, ó Deus, que o Senhor abençoe os seus familiares também, para continuem, ó Deus, caminhando, indo em frente. Nos lembramos também, ó Pai, da nossa irmã Tata, da nossa irmã Irailda, do nosso irmão Wilson, que também tem passado, ó Deus, por tratamentos longos, ó Pai, e que a Tua graça, ó Deus, possa aliviar as suas dores, que as medicações possam fazer efeito, e que, acima de tudo, os seus corações, ó Deus, possam permanecer, como temos observado, firmes no Senhor. Continue nos guardando, continue, ó Deus, nos abençoando e fazendo, ó Deus, a Tua vontade entre nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Nós estamos já encerrando o nosso encontro. Obrigado pela companhia de todos, obrigado pela presença de todos no nosso Pão das Três de hoje. Amanhã é quarta-feira. Amanhã não tem Pão das Três, porque temos culto com o nosso pastor Israel às 20 horas, não aqui pelo Facebook, mas lá pelo YouTube. Vocês receberão aí no momento oportuno os links para poderem compartilhar também e participar do culto conosco. Então, que Deus abençoe a vida de todos e nos vemos em breve.